Todo empresário, ele quer duas coisas quando ele abre o CNPJ. Ter mais tempo, e aí a liberdade, e ter também mais dinheiro, ter a liberdade financeira. Meu nome é Rodrigo César, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Bom, então por que é tão difícil a gente ter mais liberdade e a gente conseguir fazer também o controle financeiro e de fato entender para onde o dinheiro está indo no final do mês? Bom, quando o empresário ele começa um negócio, ele normalmente faz tudo. Ele tem que fazer o setor de compras, ele tem que fazer o atendimento, ele tem que fazer o financeiro, ele tem que estar o tempo inteiro na operação. E esse primeiro momento em que você está ali preso na operação, ele pode trazer duas travas. A primeira trava é que se você faz tudo e você começou aquele processo, você vai dominar muito bem aquele processo. Tanto o processo de atendimento, o processo de compras, o processo de precificação. Então, na medida que a empresa começa a crescer, o que pode acontecer com você quanto empresário? Você pode começar a achar que você faz as coisas melhores que as outras pessoas e aí você vai ter uma grande dificuldade de delegar as obrigações. Então, recorrentemente, a gente vê vários empresários que não conseguem delegar, ou ele delega, mas depois ele puxa de novo aquela operação para ele. Por que acontece isso? Porque ele sabe o processo muito bem. Então, na hora que você vai passar, por exemplo, seu colaborador, como que é um processo de atendimento, por exemplo, como já está tudo na sua mente, está tudo muito claro, você faz aquilo com maestria, já tem anos que você faz aquilo, acaba que você se esquece de fazer um processo, um procedimento padrão ali que o seu colaborador ele precisa fazer. E na medida que ele começa a executar, se ele não faz com aquela excelência que você faz, a tendência é você pegar e fazer, não, deixa que isso aqui eu mesmo faço. Por quê? Porque eu ganho tempo. O tempo que eu vou te ensinar, eu já estou fazendo. Então isso é normal do empresário falar. E essa trava de você ficar pegando tudo para você fazer, quanto mais coisas a gente faz ao longo do nosso dia, o que vai acontecendo? A sensação é que o dia está ficando pequeno, você vai ficando sobrecarregado, você começa a gerar um senso de frustração. Por quê? Porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E na maioria das mentorias ou nas consultorias que a gente dá dentro da empresa, infelizmente, o que faz a empresa não crescer é a mentalidade do dono. Enquanto o dono está atrás do operacional, enquanto o dono está fazendo tudo, a possibilidade da empresa crescer é muito pequena. Uma das coisas que eu aprendi é que ninguém vai fazer as coisas como você. A pessoa pode fazer melhor ou pior, mas igual você não vai fazer, porque só existe você é único. E você tem que respeitar também o processo de aprendizado de cada colaborador. Então, essa primeira trava faz com que você fique preso no operacional, e você preso no operacional vai fazer com que você não consiga fazer a gestão do seu negócio. Eu costumo fazer uma analogia. Imagina que você está viajando agora de avião. E aí, quando chega uma certa altura, o avião ele faz o quê? É o momento que o pessoal vai servir cafezinho, um salgadinho, enfim. Imagina que nesse momento quem vai servir você é quem? O piloto do avião. E aí você olha aqui e fala, uai, interessante. Se o piloto está servindo salgadinho, quem está pilotando a aeronave? Mas tudo bem, né? Às vezes tem uma tecnologia muito boa e você tá ali tranquilo, o cara vem servindo um cafezinho, um biscoitinho, o que for. E na hora que ele chega lá no meio do avião, o que acontece? Ele entra numa turbulência, o avião começa a sacudir. E aí o piloto sai correndo e vai lá para o manche, lá para fazer realmente as ações necessárias para transpassar aquele obstáculo. O que isso acontece? Por que o piloto tem que estar o tempo inteiro no manche? Porque quando você está ali no manche, você está vendo não só o presente, mas você está vendo o futuro, você está vendo se vai ter uma tempestade, se você vai ter que abaixar o nível de altitude, você precisa aumentar a altitude, você precisa mudar o curso. Ou seja, quando você está na direção do negócio, você está vendo coisas que podem vir a acontecer. E quando você está preso no seu operacional, o que acontece?
você o tempo inteiro está sendo pego de surpresa. É a mesma coisa do piloto do avião. Então essa trava que aconteceu porque você sabe muito bem fazer todos os processos e você fica com uma dificuldade de delegar, vai fazer com que você não consiga fazer a gestão do seu negócio. E sem gestão, pessoal, é muito difícil de você ter lucratividade, de você entender de fato para onde que o seu dinheiro está indo. Então são várias as vezes que a gente vai conversar com o empresário, que eu começo com o empresário e falo, cara, qual que é seu salário? Ele ri na minha cara, fala, quem me dera eu tivesse salário. Eu não tenho salário não, só trabalho aqui. E eu começo a falar, tá, tudo bem, você trabalha, mas quem está pagando as contas da sua casa? Ah, não, realmente, eu passo no cartão e o boleto do cartão quem paga é a empresa. Foi legal. E o carro que você trocou, quem está pagando a prestação do carro? Ah, não, realmente é a empresa que paga. Foi, então você tem um salário, pô. Você só não sabe qual é o valor do seu salário. Isso é um grande problema. É um dos primeiros problemas que faz com que a saúde financeira da empresa ela se corrompa. Por quê? Porque mistura-se o patrimônio ou os gastos da pessoa física com os da pessoa jurídica. Então eu não sei quanto que eu tiro de salário. Se eu não tenho um balizador, eu começo a tirar mais do que o necessário. E quando a gente vai ver a saúde financeira da empresa, muitas vezes a empresa está devendo imposto, a empresa está com fornecedor em atraso e a vida do sócio continua a mesma coisa. E aí ele não tem tempo de fazer a gestão, ele não tem tempo de fazer o controle da empresa, porque ele está preso no operacional e a empresa começa a dar indicadores que ela pode estar com uma saúde financeira ruim, que é dever imposto, dever fornecedor, começar a dever funcionários. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar lá no operacional e tirar o dono do operacional. Então a gente precisa criar processos, entender a rotina do empresário, ver o que ele faz com uma certa recorrência todos os dias, tirar partes desse processo do dia dele, começar a delegar, ensinar realmente o empresário de que ele precisa de ter tempo e começar a ensinar como que faz a gestão do seu negócio. Aí, de fato, você vai ter uma empresa que ao longo do tempo, você vai ter mais tempo para você fazer tanto a sua liberdade, né, da vida pessoal, de poder ir buscar seu filho, de você poder fazer uma viagem tranquilo, tendo a segurança que a sua empresa está funcionando. E você vai conseguir também fazer a gestão para entender para onde que o dinheiro está indo, que esse é um dos grandes problemas que tem dos empresários. A gente tem uma mentoria, que é a aceleradora de empresas, que a gente ajuda os empresários a estruturarem a empresa dele. A gente também passou por esse processo. Falo a gente porque é uma sociedade. Então eu e meus sócios também passamos por esse problema. Então se você tem interesse de participar dessa mentoria, chama a gente no privado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Grande abraço.